Oi, meu nome é Davi Ribeiro. Durante muito tempo eu sofri com a ejaculação precoce na minha vida. Agora eu resolvi revelar o segredo que me fez sair de um pouco mais de 2 minutos na cama durante a penetração e me fez ter o que eu chamo de controle absoluto. Hoje eu tenho total controle da minha ejaculação e eu só ejaculo a hora que eu quero. Eu fiz isso sem usar nenhum tipo de medicamento e nenhuma dessas técnicas convencionais ensinadas por aí na internet. Depois de ter tentado de tudo, eu finalmente descobri o sistema TCA. A partir desse momento, controlar a ejaculação ficou muito mais fácil, assim como ficou comum dar mais de um orgasmo para minha parceira. E foi assim que eu consegui fazer o meu relacionamento quase falido prosperar e hoje eu estou muito bem casado e feliz. Depois de ensinar isso para mais de 30 mil homens, eu resolvi revelar para todos os homens do país o que realmente funciona para dar fim à ejaculação precoce. Eu te garanto, se você algum dia teve problemas para controlar a sua ejaculação, esse problema vai virar passado a partir de agora. Nessa série de vídeos eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você ter o controle absoluto da sua ejaculação em 4 semanas. Eu vou te mostrar exatamente como eu cheguei nesse resultado. Usando o sistema TCA, você vai ter um aumento de até 100% de controle já na primeira semana. Esse segredo que você está prestes a ter acesso provavelmente vai irritar a bilionária indústria farmacêutica. Afinal, eles lucram literalmente bilhões, assim como as grandes clínicas médicas, vendendo medicamentos que não funcionam para você controlar a sua ejaculação. E o pior, fazem você ficar dependente de uma droga que provocam diversos efeitos colaterais. Durante essa série de vídeos, eu vou te ensinar os princípios fundamentais do método revolucionário que vem sendo utilizado por homens comuns para dar fim à ejaculação precoce. Eu te afirmo com toda certeza que você é 100% capaz de aprender a controlar a sua ejaculação desde que você faça isso da forma correta. Não importa se você é solteiro ou casado, se você tem 20 e poucos anos ou 50, 60, 70 anos de idade, se você já fez consultas médicas e tratamentos sem resultados, se você é muito ou pouco ansioso, não importa a sua renda mensal, se você não aguenta segurar nem 30 segundos ou se você quer aumentar de 10 para 30 minutos o tempo que você dura no sexo. Não importa se a sua vida sexual sempre foi assim ou se isso começou tem pouco tempo. Não importa que você ache que o seu problema é a alta sensibilidade na glande. Independente de qualquer um desses fatores, eu afirmo que você é sim capaz de controlar a sua ejaculação, de acabar com a ejaculação precoce e de dar orgasmos intensos para sua parceira. Nesse primeiro vídeo eu vou te mostrar os 7 erros comuns que 99% dos homens que querem acabar com a ejaculação precoce cometem e por que eles não funcionam. Vou te mostrar ainda, durante essa série de vídeos, como você será capaz de sair de uma ejaculação super precoce, desde ejacular antes de acontecer a penetração ou segundos após iniciar os primeiros movimentos, para ter o controle total da sua ejaculação de forma completamente natural, sem precisar da saída da sua casa em apenas 4 semanas. Eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade. Se eu não tivesse utilizado em mim mesmo e ensinado milhares de outros homens a alcançarem os mesmos resultados, eu também duvidaria. Se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você pode acabar igual a um dos meus alunos. Veja o que o Conrado disse após algumas semanas de treinamento. Boa noite, meu nome é Conrado, sou da cidade de São Paulo, tenho 53 anos e atualmente estou namorando. Bem, antes de conhecer o curso sobre controle absoluto da ejaculação, eu realmente tinha problemas de ejaculação precoce, tive problemas no meu último casamento. Quando separei, tive problemas com a minha primeira namorada. E depois, já meio desgostoso, acabei conhecendo o curso do controle. Eu acho que foi o melhor investimento da minha vida. O prazer que eu tenho hoje com a atual namorada é fantástico, ela me agradece, ela diz que nunca teve um homem como eu, que ela nunca experimentou tanto tempo de sexo como a gente tem e nunca foi tão prazeroso. Nós temos hoje uma condição de eu ejaculo quando eu quero, a hora que eu quero, às vezes eu tenho 2, 3, 4 relações sem ejacular, para poder ter uma performance legal, para poder estar dando assessoria, assistência com a namorada, sempre que ela quiser. E eu recomendo. Eu particularmente não acreditava que fosse possível isso, mas hoje, do jeito que eu estou, me conhecendo, e sou um novo homem, eu acho que vale a pena, é fantástico. Eu indicaria para qualquer pessoa que tenha o problema que eu já tive, que todos já, de uma certa forma, tiveram, para fazer o curso. Vale a pena, é fantástico. Obrigado, Davi, obrigado a todos. Valeu.
Antes de mostrar o que não funciona para controlar a sua ejaculação na hora do sexo, deixa eu te contar como eu cheguei nesse método, como eu cheguei até aqui. Olha, eu nem sempre fui um expert em controle da ejaculação. Antes de conhecer qualquer coisa sobre o assunto e ajudar mais de 30 mil homens a dar fim à ejaculação precoce, eu era um cara completamente normal. Ou melhor, eu era um cara normal por fora. Por dentro eu tinha um sofrimento gigantesco que eu não conseguia abrir pra ninguém. Era uma mágoa que me corroía. O que eu vou te contar aqui agora me deixa com vergonha até hoje. É uma coisa que ficou marcada em mim por muitos anos. Porém, eu acredito que se eu te contar isso e me abrir aqui completamente sobre como as coisas aconteceram comigo, você vai começar a ver uma luz no fim do túnel. Por isso, eu acredito que eu tenho a responsabilidade de dividir isso com você. A verdade é que quando eu tinha 19 anos de idade, eu me sentia completamente incapaz de satisfazer qualquer mulher. Eu sentia que eu era um homem incompleto, um homem pela metade. Você sabe como que é, nós homens nós não costumamos falar de sexo, dos problemas que nós temos, tudo vira palhaçada nas rodas de bar. Mas hoje eu tô aqui para julgar limpo e falar abertamente com você. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu me senti absolutamente frustrado, incapaz. Eu finalmente ia ter a minha primeira vez com a minha namorada. Era o ano de 2006 e as expectativas eram ótimas. Eu tinha combinado com a minha namorada de vir até minha casa para que a gente pudesse assistir um filme, comer uma pipoca e, claro, namorar. Naquela época eu ainda era virgem, assim como ela, e obviamente nós já esperávamos que o sexo iria acontecer naquele dia. Na nossa cabeça já estava tudo certo. Minha ansiedade era tão grande que eu já estava suando antes mesmo dela chegar na minha casa. Meus pais estavam viajando e nós estaríamos sozinhos naquele dia. Tudo estava ocorrendo bem, minha namorada chegou, nós colocamos um filme no quarto dos meus pais, que era bem melhor que o meu, tinha TV, banheiro no quarto e cama de casal. Como eu achava que eu teria o dia inteiro para namorar, eu nem me preocupei. Por um sinal divino, eu creio que realmente foi um sinal de Deus, eu saí do quarto uma certa hora e fui até a sala. Eu peguei o móvel da TV que ficava por lá e eu arrastei até a porta na sala do apartamento, porque caso alguém resolvesse aparecer, eu estava protegido por aquele móvel e eu voltei para o quarto. Tudo corria bem, o filme passava na TV e nós esquecemos completamente dele. Começamos a nos conhecer, a tirar roupa e a coisa começou a esquentar. Finalmente estava tudo acontecendo. E eu lembro que eu custei a conseguir fazer a penetração. Eu não tinha experiência nenhuma e minha parceira estava bem nervosa, justamente porque era a primeira vez dela também. Quando eu finalmente consegui, o sexo estava finalmente fluindo, aconteceu a coisa que foi o maior susto da minha vida. Do nada, sem mais nem menos, os meus pais chegaram em casa. E aquele sinal divino de arrastar o móvel até a porta para bloquear a entrada me salvou de ser pego no flagra. E para piorar, eles não chegaram sozinhos, mas chegaram com um casal de amigo deles. Óbvio que todos perceberam a movimentação. O meu pai gritava do lado de fora da porta para que eu tirasse o móvel e eu gritava do lado de dentro para esperar que eu já estava indo. Enquanto isso, a minha namorada, desesperada, pegou as coisas delas, as roupas e correu para o meu quarto. Eu também coloquei minha roupa e fui lá para finalmente liberar a passagem para o pessoal. Foi uma primeira vez realmente inesquecível e bastante traumatizante. Já é difícil lidar com a ansiedade da primeira vez. Agora imagina se os seus pais te pegassem ali, no flagra, na hora, com a sua primeira namorada. Depois disso, a minha relação com ela ficou cada vez mais difícil, ela ficou com mais trauma do que eu. Quando eu finalmente conseguia convencê-la que o lugar era seguro, que nós podíamos fazer sexo sem ter problemas, eu simplesmente não entendi o porquê, mas eu sempre ejaculava rápido demais. Era questão de minutos. Só para você ter uma ideia da minha frustração, eu me lembro uma vez que o dia estava perfeito. Nós tínhamos saído, visto um bom filme no cinema, depois eu levei ela para um bom restaurante ali mesmo no shopping e estava tudo tão legal, ela estava tão excitada, empolgada, que ela mesma sugeriu que nós fôssemos para um motel. Nós saímos do shopping e fomos direto. O clima entre nós estava muito gostoso. Fomos nos provocando até chegar no quarto. Chegando lá, eu apressado como sempre, tirei minha roupa, a dela, e já quis começar direto. Ela estava tão excitada que nem precisava de preliminares. Começamos a esquentar ainda mais as coisas. Ela veio por cima e começou a cavalgar. Eu me lembro que ela começou a gemer e exatamente depois do terceiro ai, eu simplesmente não aguentei e gozei. Eu lembro que eu tentei continuar para ver se ela não percebia, mas depois de 1 minuto, o meu pênis já estava completamente mole. Eu olhei para cima e vi ela com aquela cara de decepção que eu me lembro até hoje, totalmente frustrada. E ela me perguntou, você já foi? E já saiu dali pé da vida, completamente decepcionada. O clima acabou na hora, foi triste demais. Eu estava completamente frustrado e sem poder nenhum naquela situação. Foi nesse dia que eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu percebi que existe um grande mito na mente masculina com relação ao sexo. Ejacular rápido não é culpa sua. A verdade é que nenhum homem nasce foda na cama. Eles aprendem isso e muitas vezes a duras penas. E uma grande parte desses homens desenvolvem, por exemplo,
Problemas como a ejaculação precoce por conta de traumas, medo e crenças que criam a partir desse primeiro cenário. Nesse dia que eu vi a frustração no rosto da minha namorada, deitada do meu lado depois de nem conseguir chegar perto de estar satisfeita, eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. Tirou minha angústia, minha impotência e me proporcionou uma qualidade de vida que eu nunca imaginei ter um dia. Afinal, isso era tudo que eu queria, que ela saísse dali feliz por ser minha namorada, que ela sentisse o tempo todo que eu sabia exatamente como deixar ela louca de tesão e conseguia matar esse desejo de um jeito que ela ficaria com as pernas tão moles depois do sexo que mal ia conseguir levantar da cama. Eu queria que ela me pedisse para fazer sexo comigo, que ela sentisse desejo por mim. Mas na verdade, era justamente o contrário que vinha acontecendo. Era eu que ficava praticamente implorando para conseguir fazer sexo com ela. E cada vez mais eu sentia que nós estávamos nos afastando. Cada vez mais eu me sentia rejeitado por ela. E o pior, eu sabia que era eu que não conseguia satisfazê-la. Não dava para ignorar que a falta de prazer dela era minha culpa. Era claro para mim que se eu não fizesse nada para melhorar o meu desempenho na cama, tudo iria por água abaixo. Era questão de tempo até ela me chamar para conversar e resolver terminar tudo. Isso na melhor das possibilidades. E quando eu tentava falar isso para os meus amigos, era só zoação. Eu não conseguia me abrir com ninguém. Eu estava correndo contra o tempo porque eu simplesmente amava aquela mulher. Eu queria continuar com ela de qualquer forma. Eu não entendia o meu problema, eu queria de todas as formas controlar a ejaculação, eu juro que eu queria, mas eu não conseguia, não dava para entender. Eu queria fazer sexo por mais tempo, curtir e fazer minha parceira ter mais prazer também, fazer ela chegar ao orgasmo sem ficar o tempo todo me preocupando em me segurar. Se você não correr atrás para aprender a deixar sua parceira satisfeita, você vai ficar a vida inteira frustrado. O medo de perder a mulher que eu amava me fez agir e procurar uma solução. Eu comecei um longo processo de aprendizagem. Eu comecei a estudar tudo que eu via pela frente sobre sexo, sobre posições sexuais, fisiologia humana, como funciona a nossa resposta sexual. Comecei a ler livros sobre o sexo oriental, sobre o sexo tântrico, sobre o sexo taoísta e principalmente sobre a ejaculação precoce. Nessa etapa da minha vida eu tinha entendido que sexo era muito mais complexo e completo do que simplesmente abrir as pernas da mulher e colocar o pênis lá dentro. E antes era basicamente isso o que eu fazia. Foi então que eu comecei a minha pesquisa. Depois de cerca de 8 meses estudando e tentando tudo que eu via pela frente, fazendo cursos, lendo diversos livros e praticando, eu descobri alguns princípios que me ajudavam e estava começando a realmente melhorar o controle da minha ejaculação. Eu ainda não tinha o controle que eu tenho hoje, longe disso, mas eu comecei a ter progresso a partir desse momento de redescoberta. Eu comecei então a procurar mais sobre algumas técnicas de controle que poderiam funcionar para eu resolver o meu problema. A partir de então eu comecei a aplicar mais e mais e estava realmente tendo bons resultados, muito bons. Minha namorada já estava começando a ficar mais satisfeita e eu também, apesar de que eu sabia que eu podia muito mais, que eu podia melhorar ainda mais. Ainda faltavam inúmeros ajustes para chegar nessa metodologia que eu ofereço hoje, mas já era fantástico tudo aquilo. Eu estava literalmente passando de aprendiz para professor. Em 2010, 4 anos depois, eu montei um blog para falar sobre o assunto e foi a partir desse momento que eu fiquei ciente que milhares de homens tinham o mesmo problema que eu já tinha enfrentado. Eu comecei a ajudar então com dicas pontuais e as pessoas já ficavam muito gratas, porque na época não tinha nada sobre esse assunto. Foi fantástico saber que eu podia ajudar outros homens, afinal, eu sabia o que eles estavam sentindo naquele momento. Eu sei o que é acabar com a relação, olhar para o lado e ver a parceira chateada, triste, decepcionada por você não conseguir dar prazer para ela. Eu sei o que é ter medo constante do telefone tocar e você imaginar um amigo seu te ligando e falando que viu seu namorado ou a sua esposa saindo com outro cara, sem nenhuma culpa, sem nenhum medo. Isso não é algo que me contaram, mas foi algo que eu também senti na pele e eu sei o que é isso que você está passando. Foi então que eu visualizei uma oportunidade de ajudar ainda mais pessoas. Estudei cada vez mais e resolvi largar tudo que eu fazia para me dedicar a esse propósito. Hoje, mais de 12 anos depois daquelas primeiras descobertas, nós já ajudamos mais de 30 mil homens a acabar com esse pesadelo através do programa Controle Absoluto da Ejaculação em 4 semanas. Depois de desvendar estudos científicos, finalmente eu cheguei a um sistema que funciona, e funciona muito bem. Durante essa caminhada eu vi, aprendi e aperfeiçoei tudo que funciona, mas também sei que, tão importante quanto saber aquilo que funciona para você chegar no controle absoluto da sua ejaculação, é saber aquilo que não funciona. Quando você pratica aquilo que está errado, que só te leva na direção contrária ao controle da sua ejaculação, você fica desmotivado, sem confiança e pode acabar desistindo de ir em direção ao seu objetivo, fazendo com que você desacredite que esse problema tem solução, o que em grande parte das vezes pode resultar no fim do seu relacionamento. Ao ter acesso a essas informações, você vai evitar gastar muito dinheiro,
tempo em estudos e tratamentos que não funcionam, além de te dar um novo ânimo ao saber que você é sim capaz de ter o controle da sua ejaculação, independente de qual o seu nível atual e de quanto tempo você já sofre com esse problema. Você não tem culpa disso, você só estava seguindo o caminho errado. Então vamos lá. Erro número 1. Você não aprende a controlar a sua ejaculação esperando o problema se resolver sozinho. Existem basicamente 3 tipos de homens: o homem de ação, o homem preocupado e o homem inativo. O homem de ação rapidamente percebe que tem um problema e vai em busca de uma solução. Descobre o caminho que lhe traz as informações que mais faz sentido, testa os primeiros resultados e continua investindo até achar a metodologia, o passo a passo que vai resolver a ejaculação precoce definitivamente e trazer o prazer sexual para a sua vida, para a vida da sua parceira. Ele preza pelo seu tempo, investe naquilo que vai ensinar o caminho correto, segue aquilo que vai resolver o problema de forma mais rápida possível, pois ele sabe que não importa o amor que a parceira tenha por ele. Se ela não tiver um sexo de qualidade, ela vai passar a olhar para outros caras. E digo mais, isso não é culpa dela, é biológico e simplesmente vai acontecer se você não tomar uma atitude rápida. Se você é esse tipo de homem, um homem de ação, parabéns, você está no caminho correto e essa série de vídeos vai te ajudar a alcançar o sucesso no controle da sua ejaculação. O homem preocupado também sabe que tem um problema, busca algumas soluções, mas sempre deixa as coisas para depois. Acha que pode ter sido um azar, que do dia para a noite as coisas podem melhorar, como num passe de mágica. Ele até tenta uma coisinha aqui, outra ali, mas não faz nada com seriedade. E mesmo que a solução esteja ali, na sua frente, muitas vezes deixa a oportunidade passar e vai levando a vida desse jeito. Às vezes, depois de muito apanhar e antes de realmente decidir virar um homem de ação, ele ainda consegue salvar o seu relacionamento. Mas a maioria desses homens demoram tempo demais e acabam ainda mais frustrados, vendo suas mulheres partirem e irem em busca de um outro relacionamento, com um homem que a satisfaça sexualmente, e um mês após o término, eles veem a mulher se comprometendo com um outro cara. E por último, tem um homem inativo. Esse, por natureza, é o típico deixa a vida me levar. Acha que tá tudo bem, e mesmo ejaculando rápido demais, ele não se dá conta que tá deixando a parceira furiosa e muito frustrada por não dar o prazer que ela merece. Esses são os que mais sofrem, pois não enxergam o problema, não buscam solução e muitas vezes vão morrer com zero controle da ejaculação e sozinhos, pois nenhuma mulher aguenta um homem assim. Geralmente esses são os chamados cornos de carteirinha, chacota da galera e sempre são trapaceados e, infelizmente, muitas vezes eles não percebem que precisam aprender a ter o controle da ejaculação e ficam sempre esperando as coisas se consertarem como num passe de mágica, fantasiando uma solução que nunca vai chegar. Não sei qual tipo de homem você é, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você ainda não se tornou, ou se você não tomar a decisão de se tornar um homem de ação, saiba que o seu problema não vai se resolver como num passe de mágica, do dia para a noite. Na verdade, a situação só vai piorar. Um milagre não vai acontecer, porque quanto mais você falha, mais o seu corpo se acostuma com esse tipo de resposta sexual. E menor vai ser a sua confiança, a sua autoestima e mais. Você vai deixar a vida te levar, menos você vai se preocupar com a sua vida sexual, mais desleixado você vai ficar. E quando você assustar, você já tem 10, 15, 20, 30 anos de espera por uma solução mágica e as coisas ainda não mudaram. E não vão mudar enquanto você não tomar uma decisão séria. A ejaculação precoce é um assunto que deve ser tratado. E se você não fizer nada, infelizmente, nada vai mudar dentro da sua casa. Erro número 2. Você também não aprende a controlar a sua ejaculação usando cremes, sprays ou camisinhas retardantes. É comum procurar algumas soluções de fácil aplicação, uma solução do tipo fórmula mágica que vai te dar o poder de controlar a sua ejaculação imediatamente. Uma das buscas comuns é por cremes e camisinhas retardantes, mas infelizmente isso não funciona, a não ser que você queira maquiar o seu problema e deixar o tempo passar e no final das contas não resolver nada de verdade. Tanto os cremes quanto as camisinhas retardantes geralmente utilizam de um anestésico à base de lidocaína, uma substância que vai tirar a sensibilidade da sua glande e, por consequência, pode fazer com que você demore um pouco mais. O primeiro porque, dependendo da concentração dessa substância anestésica, você não vai sentir nenhuma estimulação no seu pênis. E sem estimulação, não tem jeito, você vai perder a ereção durante a relação sexual. Uma situação bem constrangedora e você acabou de criar um outro problema, uma disfunção erétil. Segundo porque, mesmo que você não perca a sua ereção, na maioria das vezes você sente pouquíssimo prazer, ou até mesmo nenhum prazer, tendo uma relação sexual puramente mecânica e chata. E por último e pior, além de poder fazer você perder a ereção e ainda fazer um sexo chato e mecânico, você corre o risco de passar uma substância anestésica para sua mulher. Ou seja, você não vai conseguir dar prazer para ela, pois ela não está sentindo nada também.
Então, o que eu te pergunto é, qual o sentido desse tipo de solução? Outra coisa que te impede de aprender a controlar a sua ejaculação é, você não aprende a controlar a sua ejaculação usando pílulas ou remédios. Essa forma talvez seja a mais polêmica e a mais contra-intuitiva de todas, mas é a mais pura verdade. Nós somos criados para procurar sempre os médicos, as grandes clínicas especializadas nesse tipo de disfunção. Em contrapartida, e por mais que esses serviços tentam fazer de tudo para ser o mais discreto possível, não tem jeito, ainda é mega constrangedor. Primeiro, a vergonha e a insegurança que a gente sente ao ter que procurar um lugar como esse. Parece que a sua autoestima simplesmente desaparece. Você ter que ir em um lugar onde todos à sua volta sabem que você é precoce. A secretária que te atende, a faxineira, todo mundo sabe. Mas você é um homem de ação, quer dar prazer para sua parceira e ter um relacionamento feliz, então você se enche de coragem e enfrenta esse desafio. Você não está errado, mas o que acontece é o seguinte, geralmente você vai chegar lá na clínica, eles vão te fazer alguns exames, algumas entrevistas e o resultado final é o mesmo. Vão te receitar alguns remédios, seja ele em formato de spray ou comprimido. Geralmente são medicamentos antidepressivos que têm diversos efeitos colaterais, e um desses efeitos é retardar um pouco mais a sua ejaculação. Mas eles vêm acompanhados de diversos outros, como dor de cabeça, insônia, secura na boca, perda da libido, disfunção erétil, isso sem falar nos diversos outros efeitos que no longo prazo ainda não se sabe ao certo os possíveis danos. A verdade é a seguinte, não existe nenhum remédio específico para a ejaculação precoce. Existem alguns, como a dapoxetina, que tem uma dosagem menor da droga presente nos ansiolíticos. Digamos que é um antidepressivo mais leve, porém você também não está resolvendo a verdadeira causa do seu problema. Você continua simplesmente maquiando o problema, não resolve nada de forma definitiva e continua alimentando essa indústria farmacêutica que vai ganhar rios de dinheiro em suas costas. Veja o relato de um dos nossos alunos. Repara o que ele fala sobre tratamentos convencionais, como alguns que eu citei aqui, e o que ele fala também sobre o sistema que eu vou te mostrar ao longo desse material especial. Olá, aqui quem fala é o Fábio de São Paulo. Eu tenho 33 anos. Sou casado já há 4 anos e comecei a conhecer o trabalho do Davi Ribeiro justamente para tentar me ajudar numa dificuldade sexual que eu já percebia fazia um tempo, mas ainda não tinha tido, não sei nem se é coragem, mas não tinha encontrado algum tipo de trabalho profissional que eu acreditasse, porque médicos que eu já tinha buscado era uma coisa muito só mecânica e limitada a medicamentos, e eu queria realmente ter mais controle da minha ejaculação e de mim mesmo, mental e emocionalmente. Então, quando eu comecei a ver o material, os vídeos do Davi, eu fui assistindo aos poucos e fui criando mais confiança na bagagem dele, na experiência dele, pela simplicidade dele. Fui gostando muito do material dele, eu acho ele muito sincero, compartilha as suas histórias, ele é muito espontâneo, traz as coisas com naturalidade, sem muita frescura e tal, e ao mesmo tempo dá para perceber que é muito consolidado a maneira como ele conhece as coisas, os estudos que ele teve. E eu sou bem exigente, eu sou da área de exatas, engenheiro, trabalho em mundo, eu sou executivo, trabalho muito corporativo, então para mim é muito importante a base conceitual das coisas. E eu gostei bastante da abordagem dele. Bom, muitas coisas mudaram para mim. Eu ainda não terminei o curso, ainda estou na metade, porque eu gosto de estudar com calma. Então, cada vídeo que eu assisto, eu anoto, estudo e faço bastante reflexão. Posso citar aqui 2 impactos grandes que tiveram para mim. Um deles é a questão da forma como eu vejo a relação sexual, que eu me dei conta que antes eu via como uma coisa com mais ansiedade de querer chegar logo ao fim e ter prazer. E hoje eu consigo reconhecer mais a importância não só de aproveitar, mas mais importante que isso, de poder dar prazer também, como que isso como muda a forma de pensar, como mudou a minha forma de agir também nesses momentos. E eu achei muito interessante que o trabalho que o Davi oferece é bem integrado, não trabalha só a mente, mas trabalha as emoções, trabalha o físico também. Então esses 3 trabalhos juntos têm me ajudado muito. Já faz vários meses que eu estou trabalhando, exercitando o músculo PC, e tem ajudado muito. E estou me sentindo bem mais confiante
e estou bastante empolgado aí para prosseguir com o resto do curso e me ajudar a ter resultados ainda melhores. Se você está em busca de aprender a controlar a sua ejaculação e não quer se ver dependente e nem à mercê de nada disso, então fuja desse tipo de abordagem. Erro 4. Você não aprende a controlar a sua ejaculação se masturbando antes da relação sexual. Essa é uma prática muito comum e muitos homens acabam usando a seguinte lógica. Na primeira relação sexual, eu vou rápido e na segunda, eu sempre demoro um pouco mais. Então eu vou me masturbar um pouco antes do sexo e pronto, problema resolvido. Sinto muito, mas isso não vai resolver nada. Essa tática acaba funcionando nas primeiras vezes, principalmente quando você é mais novo e o seu período refratário, o tempo entre uma ereção e outra, é bem rápido, então acaba minimizando o efeito da perda da libido, da perda do desejo e, por consequência, você tem uma ereção menos intensa do que poderia ser. Com o passar dos meses ou anos, esse tipo de tática vai fazer você broxar ao invés de te ajudar a durar mais tempo no sexo. Com o tempo, naturalmente, o nosso corpo aumenta o período entre uma ereção e outra, ficando cada vez mais difícil ter uma segunda ereção em tempo hábil para satisfazer a sua mulher. E quando isso acontece, ela já está nervosa e insatisfeita com você, já perdeu completamente o clima e não quer mais continuar. Isso sem falar em outras questões, como a perda da sua energia sexual. Quando você escolhe por esse tipo de jeitinho, você diminui muito a sua capacidade de dar prazer para ela. Isso não resolve o problema, só vai te gerar um outro constrangimento. E antes de pensar em usar remédios como o Viagra para ajudar a dar um jeitinho e manter a ereção por mais tempo, tome muito cuidado, pois esses remédios não podem ser tomados por qualquer um. E você pode literalmente morrer se você tiver um problema mais sério. Nunca faça isso por conta própria. Além disso, esses medicamentos podem ser muito perigosos para quem tem problemas cardíacos. Tudo isso sem falar que não resolvem o seu problema de verdade. Você começa a ficar dependente de mais remédios e só vai complicando ainda mais a sua situação. Erro 5. Você não aprende a controlar a sua ejaculação tentando compensar. Uma outra tática que muitos homens fazem é tentar compensar. Como assim? Muitos tentam dar prazer de outras formas à mulher, como caprichar no sexo oral, usar os dedos, fazer uma massagem, enfim, tudo isso é muito legal e as mulheres adoram, mas uma coisa é certa: nada substitui o orgasmo via penetração. Você pode tentar de tudo, inclusive dar agrados fora das quatro paredes, como flores, bombons ou até mesmo joias, mas toda mulher deseja e quer fazer sexo com um cara que penetre forte nelas. Elas gostam de se sentir preenchidas. Isso dá uma satisfação muito grande para elas. Além disso, quando você dá esse tipo de orgasmo, além de ser muito mais intenso, prazeroso e relaxante, faz ela liberar uma grande quantidade de ocitocina, o hormônio do amor, que aumenta o vínculo do casal e faz a mulher se sentir plena, satisfeita com a relação e cada vez mais apaixonada por você. Se você não consegue, pelo menos, preenchê-la na hora do sexo por tempo suficiente que a satisfaça, para que ela se sinta mulher e sinta que tem um homem de verdade ao lado dela, infelizmente, pode acontecer do pensamento dela estar longe de casa, mesmo que de forma involuntária. A sexta maneira que não te ajuda a controlar a ejaculação de forma definitiva: você não aprende a controlar a sua ejaculação usando técnicas que não funcionam. Técnicas de controle são muito difundidas na internet. Se você digitar agora no Google, você vai achar diversas. O grande problema é que elas são ensinadas de forma superficial, colocadas como a solução definitiva, o que não é verdade. Ou são técnicas ensinadas no estilo quebra-galho e que não vão resolver nada. Um exemplo de técnica quebra-galho é a técnica da distração. Certamente, no mínimo, você já ouviu falar. É aquela técnica que no meio do sexo você pensa na sogra ou em uma situação desagradável que não te excita nem um pouco. Esse tipo de técnica, além de não funcionar e não te ensinar nada sobre o controle da sua ejaculação, também pode fazer você perder a concentração e perder a libido, perder a vontade, o que leva você a perder a ereção. A verdade é que nenhuma técnica de controle por si só resolve o seu problema. Algumas são sim importantes no processo, mas sem um sistema por trás, nenhuma delas vai funcionar de forma efetiva para condicionar o seu corpo e a sua mente ao controle absoluto da ejaculação, ou para dar fim à sua ejaculação precoce. Então, cuidado com o que você anda lendo e aprendendo por aí. A maioria dessas informações ou não funcionam ou são superficiais demais, contendo graves erros em sua didática que podem fazer você ir mais rápido do que você já costuma ir, ao invés de demorar mais tempo e de dar mais controle para a sua ejaculação. Erro 7. Você não aprende a controlar a sua ejaculação fazendo cirurgia, ou também chamada de neurotripsia.
Muitas vezes, quando você é diagnosticado pelo médico ou simplesmente aparece a ejaculação precoce, a primeira causa que vem à sua mente é a hipersensibilidade da glande. E como uma das alternativas encontradas na internet, está o procedimento cirúrgico chamado neurotripsia. Esse tipo de tratamento, além de doloroso e muito invasivo, pode literalmente te deixar impotente ou totalmente insensível, o que vai fazer você não ter prazer nenhum, e quando você conseguir uma ereção, você vai perdê-la constantemente durante o sexo. Só de pensar em ter que passar um bisturi no pênis, eu já me sinto incomodado. Eu acredito que isso não é a solução que você queira para você. Por isso, se você foi diagnosticado com hipersensibilidade da glande, e esse for o motivo pelo qual você tem ejaculação precoce, saiba que existe uma forma simples, fácil e natural para resolver isso. Inclusive, nos próximos vídeos dessa série, eu vou te mostrar como eu posso te ajudar com esse problema. Só para você ter uma ideia do perigo desse tipo de procedimento cirúrgico, atualmente o Conselho Federal de Medicina considera ele como um procedimento de caráter experimental. Portanto, fuja disso, ou você pode estragar de vez a sua vida sexual, o seu ego e o seu relacionamento. Bom, agora que você entendeu tudo que não vai te dar resultado para acabar com a ejaculação precoce, para ter o controle da sua ejaculação, eu vou te falar o que dá resultado. Eu vou te mostrar em detalhes um método que funciona, que já foi usado e testado em centenas de homens comuns, assim como eu e como você. Eu vou explicar tudo isso em detalhes no vídeo 2, pois esse vídeo já está ficando longo demais. Bom, antes eu preciso saber se você gostou desse primeiro vídeo. É muito importante para mim saber a sua opinião. O que você achou desse conteúdo? Deixe aqui agora, abaixo desse vídeo, todas as suas dúvidas, perguntas e opiniões sobre esse vídeo. Eu vou responder todos os comentários. A partir de agora, nós já vamos começar a construir uma comunidade de homens de ação, de homens que querem evoluir, querem mais para a sua vida sexual. E eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Se você teve alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma pergunta, escreva abaixo aqui nos comentários que eu irei responder todas as dúvidas mais frequentes. Nos encontramos então no vídeo 2. Esse foi apenas o início rumo ao controle da sua ejaculação. Estamos juntos nessa. Fique atento ao seu e-mail, que é através dele que eu vou disponibilizar o link para o segundo vídeo. Abraços e até breve!